Ex-deputado, ex-vereador, Jânio Mendes é uma das vozes isoladas de observação do governo de Cabo Frio, do Sérgio Azevedo, ou Serginho. Ainda é cedo, Jânio, para uma frente, um bloco de oposição? Ainda é cedo, amor. Saudações e parabéns pelo seu Fluminense, antes de mais nada. Cabral, prazer estar aqui contigo mais uma vez, né? Eu digo sempre o seguinte, nunca é cedo, porém nunca é tarde. Bom, começou bem. Né? O acompanhamento do processo de gestão ele deve ser permanente. Né? Fazer avaliações, dar notas, esse é um processo que você conclui ao final. Mas, pelo andar da carruagem, né, você começa a perceber onde vai parar. Né? Eu tenho preocupação sim. Eu vejo que estamos diante de um governo que não tem muito traquejo com o processo de gestão. A roda está num ritmo acelerado que a máquina ela não consegue suportar. Pois bem, você quer dizer com isso de que, em bloco, por enquanto, não. Essas vozes isoladas que se opõem ao governo, que eu acredito que aos poucos elas vão se alinhavando. Sim. Elas vão se alinhavando aos poucos. Não tem jeito. Você tem que ter oposição. A pior coisa para qualquer governo é a ditadura do pensamento único. Então, isso não existe, nem aqui, nem em lugar no mundo. Né? Você tenta criar isso, mas ninguém consegue. Existem os insatisfeitos, existem aqueles que não foram contemplados, mas nesse momento, ainda no 6º mês, tem muita gente com a expectativa de que vai ter um lugarzinho, né? E aí está conservando ali em silêncio. Nós temos hoje uma coisa muito forte em Cabo Frio, é a questão do medo. Né? Tem muita gente com medo. Né? O governo ele entrou de forma muito firme, né? Paulada no trabalhador de praia, paulada no morador de rua, paulada no dono de casa de aluguel. Né? E isso fez com que as pessoas começassem a ter medo de colocar a cabeça para fora, de levantar a voz para questionar. Essa é uma característica hoje do governo. Ele foi muito firme nesses aspectos e isso acabou gerando aquela coisa do medo, que é o que a gente evidencia hoje. Agora, isso é perigoso. Né? Você lembra bem do filme, ainda no tempo do cinema mudo, Charlie Chaplin, da Revolução, né? Que havia um sentimento de insatisfação, de revolta generalizado na fábrica, e o Carlitos, trabalhando naquela fábrica, com a poeira, foi espirrar, tirou um lenço vermelho do bolso, sacudiu para tirar a poeira. No que ele sacudiu o lenço vermelho, a peãozada levantou. Revolução, revolução! Era o sinal que faltava. Então, os governos que tentam se impor pelo silêncio, o silêncio pela força, eles acabam criando esse sentimento. Né? Então, assim está hoje aquele cara que recebia, aquelas famílias que recebiam a moeda social e que deixaram de receber, aqueles que trabalhavam na praia e que deixaram de trabalhar, os que alugavam casas e que deixaram de alugar. Né? Então, há todo um sentimento represados que vivem do turismo rodoviário e não conseguem mais viver, que não são só os donos de casa de aluguel. Né? O turismo rodoviário é o turismo da cidade, é o que alimenta os hotéis, é o que alimenta toda a cadeia produtiva da cidade. Então, há uma insatisfação, né, que estão esperando o momento. Você apontou em diversos aspectos, Quando vai vir esse momento? É na urna? É num processo de rede social, de crítica coletiva? Não sabemos, mas que vai acontecer, vai.
diversos aspectos negativos você apontou aí do governo. Na paulada ali, paulada cá, isso, tal. Pois bem, você acredita que o governo já está num processo de desgaste? Eu diria que hoje ele não tem a popularidade dos primeiros dias, né? Mas ainda tem, o governo ainda tem uma musculatura, né? Mas já há um processo de desgaste. Se fosse hoje, o prefeito não teria os votos que teve para a eleição. Pois bem, e a Câmara Municipal? Para você, essa unanimidade tem prazo de validade? Olha, eu não vejo na Câmara essa força para poder reagir. A forma como ela foi constituída, a gente tem acompanhado os movimentos, eu acho que falta um pouco de coragem para levantar a voz. Aliás, isso foi o que me estimulou a passar a fazer o uso das redes sociais para fazer esse acompanhamento, né? Porque a Câmara é um mecanismo de controle, o primeiro mecanismo de controle do município. Não pode se silenciar da maneira como silenciou, né? Você não viu uma voz levantar em defesa do sujeito que foi agredido a pauladas na praia. Você não viu uma voz se levantar para questionar o que aconteceu para aqueles moradores em situação de rua irem parar lá no Espírito Santo, assim, do nada. Você não viu uma voz se levantar em defesa daquelas pessoas que vivem do turismo rodoviário, seja do hotel do Sesc, do hotel Malibu, ou da casa de aluguel na Vila Nova, ou na Passagem. É impossível que não tenha uma voz para poder chamar o governo a uma reflexão, né? Você não viu uma voz se levantar em defesa dos moradores das 3.000 famílias que recebiam moeda social e que deixaram de trabalhar na praia e que estão vivendo em situação de penúria nas comunidades, né? Então, quando você não tem uma voz para fazer essa reflexão, dificilmente você vai ter uma voz para questionar o governo. Isso é ruim. Isso fere a tradição da política cabofriense. Cabo Frio é a 7ª cidade mais antiga do Brasil. Foi das primeiras câmaras do Brasil. A Câmara de Cabo Frio sempre foi um espaço do debate, do diálogo, para onde sempre acorriam aqueles que estavam, de alguma forma, sendo pressionados pelo governo, sendo oprimidos, né? Hoje, você não vê mais. Quando você vai buscar os arquivos, por exemplo, da ditadura militar, você acha lá Cabo Frio. Cabo Frio é um dos únicos municípios no Brasil que teve vereadores suplentes caçados porque levantaram a voz contra o regime militar, contra a ditadura militar. E eram anos de chumbo, né? Cabo Frio foi dos municípios que teve políticos que foram levados, presos, seja no Caio Martins, seja na Fortaleza Santa Cruz, ou aqui na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia. Então, era da Câmara, né, que eclodia todos esses movimentos. Então, não é essa Câmara, com um silêncio, não estou falando das pessoas, estou falando do comportamento político, da omissão, do silêncio, que representa a tradição cabofriense. Alguns secretários, vereadores, mas ocupando secretaria no governo, já se fala no retorno, na retomada do mandato na Câmara. Você acredita que isso ainda ocorra este ano? Você acredita também que isso seja um sinal de início de oposição ao governo? Não acredito, não acredito. O movimento de vereador e para governo, ele ampliou o mandato dele, ocupando os espaços da secretaria, e agora quer voltar para a Câmara, conservando os espaços no governo. Só se o governo fizer um movimento de retaliar, retirando os espaços desse vereador, é que ele vira oposição. Como você está bem informado, exatamente dizem que isso teria acontecido. Mas nós vamos para o primeiro intervalo. Conhece a história do Bom Cabrito?
Não berra. Não berra. E na volta nós vamos falar de um assunto muito polêmico. E você vai dissecar isso, porque tem muita gente que não está entendendo. A questão do Colégio Rui Barbosa. Voltamos já. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Respeitar a faixa de pedestres é contribuir para uma cidade mais segura, fundamental para a segurança e a mobilidade urbana. Essa é uma campanha de todos nós. Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente. Peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais. Vem pra cá. Abrindo o arquivo hoje com o ex-deputado Jânio Mendes, falando o arquivo político, né? Falando sobre as questões do governo municipal. E nessas questões, uma que chama a atenção é a crise permanente há anos, quando se fala em fechamento do Colégio Rui Barbosa. O que é que está acontecendo? Olha, Cabal, primeiro é o seguinte, Cabo Frio tem muito orgulho do Colégio Rui Barbosa. Uma escola que tem 42 anos, é lá de 77, 78, né? Então, ali no início dos anos 80, o Rui, ele formou gerações de cabo-frienses. O Rui nasceu quando muitos de nós, eu sou dessa geração, eu fui aluno do Rui no ano de 1984, você tinha aqui o Miguel Couto com ensino médio e não tinha mais outra escola. Depois veio o Osmar Gomes, depois veio o Renato Azevedo, que era o antigo 31 de março. Mas você formava em Cabo Frio, no segundo segmento do ensino fundamental, 800 jovens. E o Miguel Couto oferecia 200 vagas. Você fazia o concurso e entrava. Quem não passava, e era bom aluno, mas não passava, porque a régua era lá em cima, porque não era só Cabo Frio, toda a região vinha estudar no Miguel Couto, né? Você deixava de estudar. Gerações e gerações se perderam por essa falta de oportunidade. E aí, o então prefeito de Cabo Frio, um jovem ousado, José Bonifácio, resolve desafiar a Constituição Federal e a Constituição Estadual e cria, no estado do Rio de Janeiro, a primeira escola de ensino médio municipal, Colégio Municipal Rui Barbosa. Assim nasceu o Rui Barbosa, para atender uma necessidade da nossa juventude que se perdia.
E assim se formou gerações e gerações de contadores, de técnicos, de pedagogas, professoras. Ele tinha formação de professores, técnico em contabilidade. Eu sou técnico em contabilidade. E assim, a cidade de Cabo Frio passou também a colocar mais jovens na universidade pública, ou aqui na nossa Ferlagos. Né? Então, o Rui, ele teve essa importância, num tempo em que o município não tinha os recursos que tinha e que havia uma Constituição que dizia que era obrigação do município o ensino fundamental e obrigação do Estado o ensino médio. Com a Constituição de 88, você teve uma mudança nisso. O município ficou encarregado com o ensino fundamental de forma suplementar o ensino médio, devendo aplicar no ensino fundamental 25% obrigatório na educação no mínimo. Aqui em Cabo Frio, o que a gente fez? Eu, vereador, presidente da Câmara, ex-aluno do Rui Barbosa, fizemos uma emenda, a partir de uma mobilização do sindicato, colocando 10% do município, Cabo Frio aplicava 25% da educação, do ensino fundamental, com aquelas receitas de FM, ICMS, IPI, e 10% acima dos 25% no ensino médio para manutenção do Colégio Rui Barbosa. Com isso, o município ampliou o ensino médio. Criou a Elza Bernardes no Jardim Esperança, o Marli Cap em Tamoios, e depois o Zé Volta cria também o Nilo Batista como escola agrícola de ensino médio lá em Tamoios. E assim vem, ao longo de todos esses anos, houve a pujança dos royalties do petróleo, na época daquele período Alaí e Marquinhos. Alaí criou o Elsa no Jardim e criou o Marli lá em Tamoios. E o município foi ampliando sua atenção ao ensino médio. O Estado sempre falhou nessa obrigação aqui, porque a demanda da região é muito grande, né? E a educação do Estado vinha naquele processo de constante crise, apesar do Estado, historicamente, ter aqui boas escolas de ensino médio, mas não com oferta para atender a demanda que vem da rede municipal, que é muito forte. Cabo Frio hoje deve ter aí 35 mil alunos na rede municipal, desses 700 no ensino médio. Aí você tira a quantidade que vem do ensino fundamental para chegar lá no gargalo do ensino médio. Então, a manutenção da escola de ensino médio é fundamental. Começa um movimento, às vezes, que o Rui sempre foi a escola que levou para a rua a discussão política, que mobilizou a base política na cidade. E todo governo totalitário que tem medo do debate, primeira medida que faz, vamos tentar fechar o Rui Barbosa. Assim, algumas vezes se tentou, e o Rui vem resistindo, porque a resistência ali é resistência política, né? E é uma escola que, por exemplo, quando o governo instituiu os exames de avaliação para ingresso na universidade, você pega lá, a escola que mais colocou na universidade pública foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa passou a ser uma escola pública que atendia a classe média. O indivíduo, muitas das vezes, botava o filho na escola particular para fazer até o 9º ano para ter base para ir para o Rui Barbosa. Sempre foi muito disputado, né? E sempre teve essa veia, essa pegada política. E ela é importante para a cidade, foi importante para a cidade ao longo do tempo e é para o futuro da cidade. Há 2 anos atrás, 2020, tomou posse aqui em Cabo Frio uma promotora, a doutora Isabel, que resolveu levar ao pé da letra e passou a mover uma ação civil pública, para impedir que o município tivesse ensino médio. E aí, o governo começou a conversar lá sobre esse tema, ainda na gestão do Adriano, se não me falha a memória. Quando o Zé assume de novo a prefeitura, o Zé pede uma audiência, fala com ele, pede uma audiência, vai ao Ministério Público e diz assim, olha aqui, eu sou prefeito, eu vou fazer o ensino médio. Aí a promotora pega, vai e entra com a ação. Não, você não vai, vou. A ação correu. A juíza aqui em Cabo Frio, no primeiro momento, concedeu uma liminar, determinando que o município não abrisse vaga para o ensino médio. O Zé não
Ele chamou o procurador, o Vitor Loyola, disse, vamos recorrer. Recorreu. O presidente do Tribunal de Justiça concedeu uma liminar, suspendendo a liminar da juíza aqui de Cabo Frio, dizendo o seguinte: o princípio da separação de poderes estabelece claramente o que é atribuição do município e o que é atribuição do Poder Judiciário. Não nos cabe interferir nessa decisão se vai ter escola de ensino fundamental, de ensino médio. Cabe ao município a decisão. Se o prefeito, porventura, deixar de atender uma vaga na creche, uma escola de ensino fundamental, ele tem que ser responsabilizado por essa omissão. E não nós determinarmos o que ele tem que fazer. Ponto. Restabelecer o equilíbrio. A promotora vai, agrava essa decisão. No que ela agrava a decisão do presidente do Tribunal de Justiça vai para o plenário. E, por unanimidade, o Colégio de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que a decisão prolatada pelo presidente do Tribunal de Justiça em sede liminar tinha eficácia, sendo competência do município definir a sua ação administrativa, não cabendo interferência do Ministério Público nem do Tribunal de Justiça para que decidisse pelo fechamento de escola. Não satisfeita, em 2022, a doutora Isabel entra com uma nova ação. E aí, aqui no âmbito do município, o juiz, acho que era o doutor Vinícius, na sua decisão, nega a liminar e copia a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, dizendo claramente que o Tribunal de Justiça já decidiu que a competência do município não nos cabe, logo não tem fundamento nessa ação. Pronto. Essa decisão foi em 2022. Logo, o município ganhou 3 vezes, nessa ação civil pública, 3 decisões importantes que determinam a autoridade do município, convalidam a existência do Rui Barbosa e do Nilo Batista. Ora, para surpresa de todos, agora houve uma reunião, o que não está claro ainda, né, porque essa ata foi parar no Fundeb e acabou, no Conselho Fundeb, e acabou chegando dessa forma, lamentavelmente, chegar dessa forma aos alunos e à comunidade escolar, sobre quem estavam decidindo o futuro, onde estava a Secretaria de Estado, Secretaria Municipal, Ministério Público, enfim, vários atores, menos a representação dos alunos e dos professores da escola. E voltaram à discussão num tema, é como se o Fluminense, que ganhou do Al Hilal na sexta-feira, fosse chamado a voltar agora em campo para disputar com o Al Hilal. Nós ganhamos. A semifinal é nossa. O Rui já ganhou, a prefeitura já ganhou 3 vezes pelo direito de manter o Colégio Rui Barbosa e manter o Nilo Batista, que é o que eles estão pedindo que acabe. Aí perguntam, Jane, por que o Elza e o Marli não? Porque o Elza e o Marli têm ensino médio, mas tem concomitante ali o ensino fundamental. Essas 2 são específicas de ensino médio, por isso que se pede que essas 2 não se abram vagas. Mas aí, Cabral, olha só, Nilo Batista. Tamoios tem 130 mil habitantes hoje, se você pegar o IBGE. Só tem uma escola estadual lá, que é o CIEP Lísia Bernardes, lá em Aquários, lá na Rua 20. O CIEP Lísia Bernardes abre 300 vagas. Saiu dali, vai ter escola de ensino médio para a população de Tamoios. Para quem mora lá na Grisa, no Araçá, que vem no ônibus e para ali no Nilo Batista, no Trevo, vai estar a 150 quilômetros. Para quem está naquela região de Unamá, a 60, 80 quilômetros. Como é que você fecha uma escola dessa de ensino médio? Onde vão estudar essas crianças? Aí o Estado diz, mas é competência do Estado. O Estado brinca de fazer escola. Em 2018, o Estado criou por decreto a criação da escola Carlos Heitor Coni e pediu um terreno à prefeitura. A prefeitura deu o terreno. A escola saiu do papel? Não. Depois, em 2020, com aquela história de escola militar, o Estado cria uma escola militar em Tamoios. Saiu do papel? Não. Agora o Estado lança um outro edital para criar uma nova escola. Também só no papel.
Se a gente quer discutir fechamento de escola, primeiro o Estado construa a escola, oferte o ensino médio, para depois discutir. Essa tem que ser a conversa do MP. O que o Estado está fazendo lá em Tamoios, por exemplo, está há 4 anos construindo um prédio ali da Faetec, é a única obra do Estado que tem ali, que está lá parada. Já gastaram 180 milhões de reais. Então, o que deveriam estar mobilizados é para saber onde foi parar o dinheiro do Centro Tecnológico da Faetec, que está lá, um esqueleto abandonado. Então, é com essa conversa que sentam numa mesa para discutir o futuro da educação dos alunos. E, para mim, uma decepção muito grande ver o MP discutir fechamento de escola. O MP é a porta da cidadania. Fechar uma escola é fechar o acesso à cidadania. Isso é inadmissível, esse tipo de debate. Mas o fechamento é o fechamento definitivo da escola ou é a estadualização? Não. Quando você fala não abrir vaga de ensino médio, se ela só tem 4, aquele ciclo do ensino médio, que é de 4 anos hoje, é fechar a escola. A estadualização que ele discute é o seguinte: vai procurar vaga na rede estadual. É fechamento. É fechamento. Claro. Quais são os riscos reais de fechamento hoje? Posso te afirmar com você com toda a convicção. Conhecendo os meninos do Rui Barbosa, a história do Rui Barbosa, conhecendo os alunos lá do Nilo Batista, risco nenhum. Essa turma vai para a rua, conhecendo os professores, vão militar e vão manter aberto. Quero ver terem coragem de fechar. Pois bem, mais um bloco apimentado com o ex-vereador, ex-deputado, já foi secretário várias vezes de Cabo Frio, Jânio Mendes, porque no próximo bloco nós vamos falar de outro assunto polêmico: folha de pagamento. Voltamos já, não saia daí, hein? Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a moléstia de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Respeitar a faixa de pedestres é contribuir para uma cidade mais segura, fundamental para a segurança e a mobilidade urbana. Essa é uma campanha de todos nós. Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova. Calabresa, mussarela ou portuguesa. Uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro. R$ 74,90. Somente. Peça já. E uma coisa eu posso garantir: cabelo na pizza, jamais. Vem pra cá. Reabrindo o arquivo, em primeiro lugar, vamos agradecer o café, uma gentileza toda especial da administração do Canal 10,
que está aí inaugurando uma nova fase, prometendo em breve, bem breve mesmo, uma programação especial e que a gente, certamente, quem vai ganhar é o cabofriense, quem vai ganhar somos todos nós. Gosto de café de varriçai. Isso. Falávamos aqui nos bastidores da sua habilidade também, nem tanta quanto a do prefeito, né? Não falo, nesse caso, de habilidade, mas em presença na mídia social. E você tem estado sempre com participações oportunas, pontuais, para abordar questões da cidade. E a folha de pagamento foi uma das postagens que chamaram a atenção quando você colocou de que em dezembro a folha de pagamento era de 58 milhões e 700 e agora ela ultrapassa um pouquinho os 90 milhões, ultrapassando inclusive lá os 62,3 que é ali da responsabilidade fiscal com pagamento pessoal. O que é que fez aumentar tanto em tão pouco tempo a folha de pagamento da prefeitura? Olha, Cabral, a minha presença na rede social é dentro daquilo que eu me propus. Eu me propus ser vereador. Gastou-se muito dinheiro para evitar minha eleição. E isso acabou me estimulando. Como assim? Gastou-se dinheiro para evitar a sua eleição? Para evitar minha eleição. Como? Como? É aquele negócio. Jânio tem um cabo eleitoral, vai lá e oferece um dinheirinho para ele sair, desmonta a nominata. Mas isso pode? É do jogo. É do jogo? É do jogo. Né? Como eu sou resiliente, eu disse, não preciso do mandato para exercer o papel de fiscalização. E a cidade precisa de ter uma outra opinião, para ajudar a reflexão. Né? Então, nessa linha, a gente foi para a rede social e passou a ajudar nesse controle social, nesse processo de fiscalização. E uma das pautas, e faço isso com muita responsabilidade, mostro o documento e a outra opinião. Sempre assim. Né? E neste caso específico da folha de pagamento, né, o meu vídeo não é um vídeo de TikTok. É um vídeo de reflexão política. Se você pegar o decreto de calamidade, quem disse que a folha de dezembro era 58 milhões e 700 não foi o Jânio. É porque ninguém leu o decreto. O prefeito assina lá no decreto. Assumiu uma folha de 58 milhões e 700 mil reais para pagar no mês de dezembro. Um mundo desconsiderando, decreta a calamidade financeira. Então tá lá. E quem disse que o governo gastou 62,58% em 4 meses da arrecadação municipal com a folha de pagamento, não foi Jânio. O governo faz uma prestação de conta quadrimestral na Câmara e lá, na prestação de conta do primeiro quadrimestre, colocou lá esse gasto com o pessoal. É conta de padaria. Se você arrecadou em 4 meses 700 milhões de reais, 711 milhões de reais, e gastou 62,58 de pessoal, se a folha era 58, para ter gasto isso, é preciso que ela chegue aos 90 milhões. Tá? E tem duas coisas gravíssimas nisso aí. Primeiro, o governo, nem o governo da dona Magdala fez isso. Retirou do portal da transparência, o que é uma obrigação legal. E aí eu chamo o MP e o Tribunal de Contas, aqui, obrigam o município a colocar no portal da transparência as folhas da saúde e da educação. Mas você já provocou isso? Já estou provocando isso. Né? Por quê? Porque a folha que está fora de controle, vou entrar com ofício essa semana, provocando isso. A folha que está fora de controle, ela gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele tem repercussão lá na frente. O município ainda tem 6 meses, 7 folhas, que é do 13º salário. Né? E quando a gente olha lá no portal, pela primeira vez na história, Cabo Frio não fez reserva para o 13º.
todo o recurso está sendo gasto. Então a gente vai ter um problema lá na frente. Tá? E o que acontece com a folha de pagamento hoje em 90 milhões, fora da saúde? Fora do sistema. Você não tem controle. O prefeito decretou calamidade financeira, mas a primeira mensagem encaminhada à Câmara foi aumento, o aumento da folha. Aquela pergunta que você não respondeu. O que é que levou a chegar a 90 milhões? Quais foram os gastos? Estou chegando. Primeiro ato do governo foi mandar para a Câmara uma mensagem aumentando o número de cargos comissionados e aumentando o salário dos cargos comissionados, dobrando o salário de todo mundo. Isso fez com que a folha desse um primeiro salto. Quando ele retira do ar a folha de pagamento da saúde e da educação, você não tem um controle dos cargos comissionados que estão sendo usados. Você não tem um controle do número de contratos que está. Olha, você não teve aumento salarial para os servidores de base, você não teve a inclusão de nenhuma vantagem, não teve enquadramento de professores. Com isso, a folha ela não aumentou organicamente. Ela aumentou fruto da inclusão de funcionários contratados, de cargos comissionados. Ela inchou. E é importante que a gente faça esse controle. Eu, no sábado, fui ao Festival do Camarão, encontrei dois amigos médicos que disseram o seguinte: nós estamos ganhando 11 mil reais e não estamos sendo descontados o imposto de renda. Como é que a gente faz para verificar isso? O que isso quer dizer? Ou está pagando a esse servidor por RPA, que não pode, ou não está se recolhendo o direito de ninguém. E aí você pega... Ontem à noite estava aproveitando o domingo, no intervalo do Fantástico, Cabo Frio, um dos 13 municípios do Brasil que não está recebendo o fundo de participação dos municípios. Por quê? Porque não está recolhendo o encargo da folha. Isso gera um bloqueio. Esse bloqueio, ele tem um efeito cascata. Ele está tirando de arrecadação própria. E isso vai gerar para o município uma dificuldade lá na frente. A gente viu, foi das primeiras coisas que o Zé fez, foi resgatar essa credibilidade do município, né? Então, tudo isso tem influência no descontrole da folha de pagamento. O que eu estou pedindo ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas? Que acesse não apenas a folha de pagamento, mas o FOPAG. FOPAG é um sistema que as prefeituras usam, né? Quando você informa ao banco, quando ele retira o dinheiro da conta da prefeitura e joga na conta do servidor. Quanto e para quem está sendo retirado ali? Quer o Santander, que é o Banco do Brasil, que são os dois bancos que operam na folha de pagamento. Aí a gente vai ter a folha real. Eu fui vereador, 4 mandatos em Cabo Frio. E a gente sempre acompanhou que a folha de pagamento, principalmente a da saúde, era a válvula de escape, a grande sangria que era feita no orçamento público. E o grande ralo de corrupção na cidade de Cabo Frio. A gente brigou muito com isso. Até que mecanismos de controle vieram para controlar. E hoje o que eu percebo, Cabral, é que há um afrouxamento desse mecanismo. E isso é muito ruim para a cidade. Por isso, eu fiz esse vídeo e estou fazendo essa solicitação. Aí vai ter dinheiro para manter o Rui Barbosa, vai ter dinheiro para poder cumprir as finalidades básicas da educação. Porque quando você tira da folha de pagamento, não tira da folha de pagamento, usa-se a folha de pagamento para fazer o desvio do dinheiro público. Entendeu? Na questão dos contratos na saúde, houve renovação
de acordo com os critérios ou há algo misterioso nisso? Contrato de prestador de serviço? Prestador de serviço. Muito misterioso. Aí a gente já está entrando na segunda fase do decreto, né? Que o decreto de calamidade financeira ele tem 2 objetivos básicos. A redução da folha de pagamento, que não houve redução, ao contrário, descontrolou. E a revisão dos contratos, está escrito lá no decreto, assinado pelo prefeito, para redução do custo da máquina pública. Nenhum contrato foi reduzido. Nenhum contrato. Eu acompanhei todos. Né? Ao contrário, reajuste médio foi de 100%. Alguns contratos 80%, outros 90%, outros 120%. Né? Então, a auditoria, até hoje, ela não apresentou um relatório, mas apresentou o resultado. O resultado é que todos os contratos foram acrescidos, passaram por um processo de reajuste. Então, a calamidade, ela só serviu para, através de emergencial, de adesão em ata, você substituir prestadores de serviço. Né? E aí, qual o critério que foi usado para isso? Por que dobrar valor dos contratos de prestadores de serviço? Dobrar ou triplicar? Ou tem caso até de triplicar o valor. Tem caso até de triplicar o valor. Se você for lá nos meus vídeos, você vai encontrar alguns contratos que pude ali colocar. Né? Então, a calamidade é de fachada. A calamidade ela foi usada forjada para que houvesse uma substituição dos prestadores de serviço. Isso é um crime de responsabilidade. Isso é crime de responsabilidade. Tá? É gravíssimo o que foi cometido aqui na cidade de Cabo Frio. Porque o decreto de calamidade, ele traz uma responsabilidade. Dinheiro novo na cidade, que entrou foi 30 milhões de reais que o Estado botou na saúde. E agora a gente quer também a apuração dos recursos da saúde. Porque, por exemplo, quando o Zé faleceu, eu estava secretário de saúde, a gente deixou lá 12 milhões de reais, que entrou na semana que o Zé faleceu, para a reforma do São José Operário. A informação de que eu tenho, e estou apurando, é que até este recurso foi usado na folha de pagamento. Um desvio da sua finalidade. Então, a gente precisa que essa calamidade ela seja passada a limpo para sabermos a que tipo de interesse ela atendeu, que não o interesse público. A questão das ambulâncias que foram entregues pelo prefeito no fim de semana foram adquiridas com recursos próprios da prefeitura ou foi um repasse do SUS? Bom, primeiro, não existe compra de ambulância. São ambulâncias alugadas. O contrato de ambulância é um dos contratos que dobrou de preço. Teve um reajuste de 120% em cima do contrato anterior. Muito bem. Nós vamos voltar no próximo bloco falando sobre as responsabilidades desse decreto de calamidade. Não saia daí, voltamos já já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a moléstia de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Respeitar a faixa de pedestres é contribuir para uma cidade mais segura, fundamental para a segurança e a mobilidade urbana. Essa é uma campanha de todos nós. Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras
é uma missão. Parabéns, você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova. Calabresa, mussarela ou portuguesa. Uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro. R$ 74,90. Somente. Peça já. E uma coisa eu posso garantir. Cabelo na pizza? Jamais. Vem pra cá. Aí estamos com o arquivo aberto com Jânio Mendes e nós ficamos na pendência aqui, foi com relação à responsabilidade do governo com esse decreto de calamidade. Há uma prestação de contas imediata desses 6 meses ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, qualquer tipo de prestação de contas, ou esse exercício da calamidade ele vai estar no bojo para aprovação das contas normalmente? Não, Cabral, não dá para fingir de conta que não houve, né? E aí a gente vai cobrar com todo rigor. Deveria, já que esse é um governo muito afeito a vídeos, né? No aniversário de 180 dias do decreto de calamidade, uma prestação de contas à sociedade. Encontramos isso, fizemos isso. Esses contratos foram revistos, reduzido o valor, a economia de tanto para equilibrar as contas do município. Esse relatório deveria ter acontecido. Perfeito. Então eu vou mais direto ao assunto. Você foi secretário de saúde do governo Zé Bonifácio. Ninguém melhor do que você para dizer quais os rumos que esse governo está dando à saúde do município. Olha, Cabral, é muito preocupante. A gente tem uma Secretaria de Saúde hoje dividida em 3 blocos. Isso qualquer servidor da saúde informa, né? Tem a gestão de contratos, tem a gestão da folha de pagamento, né? E a gestão da saúde como um todo. Eu tive muita esperança quando do anúncio da secretária de saúde, que é uma pessoa que a gente conhece, sabe da história, né? Muito querida, mas infelizmente um grupo tomou conta da saúde hoje, no entorno da secretária, que é extremamente preocupante. Todos os contratos da saúde que foram revistos na calamidade dobraram de preço. Dobraram de preço. Escandalosamente. Essa semana eu fui provocado com uma história do tomógrafo. Afinal, quando o prefeito disse... Quem foi que levou o primeiro tomógrafo? O prefeito estava botando o primeiro tomógrafo em Tamoios. Aí eu lembrei que eu coloquei um tomógrafo lá no SEAD, né? Aqui, com o centro de imagens, Zé Roberto Rocha, histórico de Cabo Frio, e fui apurar. Aí no caminho do processo do tomógrafo, né? Eu achei, por exemplo, a gente pagava os exames de tomografia, mamografia, lá a gente colocou lá mamografia, tomografia, raio-x, né? Compramos uma cadeira oftalmológica, colocamos lá, enfim. Todos os exames de imagem tinham lá em Tamoios. E é importante aquilo ali. Por quê? A rodovia de maior índice de acidente é aquela rodovia. Você tem a UPA. O paciente sai da UPA, atravessava a rua, fazia a tomografia e você já tinha o diagnóstico. Sem isso, o que acontece? Ele tinha que vir aqui a Cabo Frio, fazer a tomografia para depois voltar. Quantos não morreram neste percurso, nesse caminho? Então era importante. Desde janeiro,
ou pouco antes, já na outra gestão, o tomógrafo não estava funcionando. E aí, recentemente, o governo, eu achei um documento que o governo, agora, oficiou a empresa a retirar o tomógrafo e o mamógrafo de lá, pelo decreto de calamidade, porque isso já havia sido concedido a um chamamento público a uma outra empresa, que está lá colocando o tomógrafo. Só que você retirou um tomógrafo, onde a gente pagava pela tabela SIGTAP, que é a tabela do Ministério da Saúde, vamos supor assim, eu pagava R$50 a tabela SIGTAP por uma tomografia. Valor hipotético. No chamamento pelo decreto da calamidade, mandou a empresa do centro de imagem retirar o tomógrafo de lá e a outra empresa colocar um tomógrafo lá, pagando R$120. Ora, quem é o gênio que está fazendo auditoria e examinando esses contratos? Aí diz assim, não, é porque o de lá vai ter 16 canais. Mas o centro de imagem pode ter um aqui também, no mesmo calibre do que estava lá, né? Aí encontrei mais. Fazendo o caminho do tomógrafo, encontrei alguns exames já autorizados na nova tabela para a pessoa fazer tomografia em São Pedro da Aldeia. Num serviço que você tem em Cabo Frio. Ou seja, você deixa de pagar R$50 aqui e paga a 150 para fazer em São Pedro. Então, esse decreto de calamidade, ele foi envolvido de manobras, né, que precisam ser passadas a limpo. Esse é o caminho que está indo à área de contratos da nossa Secretaria de Saúde hoje. Vou dizer a você, o orçamento do município não suporta esse movimento financeiro que estão fazendo. Há uma preocupação muito grande em ganhar dinheiro e não fazer saúde. Como nós estamos, Jânio Mendes, aí já na reta final do nosso tempo, eu pergunto a você, a sucessão estadual está com a temperatura se elevando com o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, governador em exercício, se colocando como governador e como candidato e criando alguns confrontos, como foi em Campos, com o prefeito Vladimir Garotinho, suspendendo a verba da saúde, e foi também com a exoneração de Washington Reis. Como que você está vendo esse processo? Isso vai dar o que falar? Vai. O Rodrigo Bacelar está sendo um trator, né? Em quem discorda politicamente dele, atropelando, fazendo. Mas o Rodrigo foi bom para Cabo Frio. O governo do estado, há 6 anos, não botava um carrinho de asfalto em Cabo Frio. Foi preciso o Rodrigo Bacelar ser governador para poder trazer asfalto para Cabo Frio. Qual era o mistério? Asfaltou São Pedro da Aldeia todo, asfaltou Arraial do Cabo todo, asfaltou a estrada para Búzios, não colocava um carrinho de asfalto em Cabo Frio. Na gestão do Adriano, na gestão do Zé e na gestão da Magdala. Por quê? O que impedia? Então, esse debate da sucessão estadual, ele vai permitir algumas reflexões sobre esse efeito. Ele está fazendo uma ginástica enorme para ver se consegue alguma popularidade para poder pegar o rumo de candidato à sucessão. Mas ele tem agora mais 2 problemas. O Washington Reis parece ter recebido o convite formal de ser o candidato dos bolsonaristas. Isso complica a situação do Bacelar? Olha, não é do meu campo da política, né? Mas quem vem da República do Melado e do Chuvisco vai saber conduzir esse processo, né? Eu vejo o seguinte, o Washington Reis hoje é a cereja desse bolo. De Caxias, está trabalhando lá junto ao STF e ao STJ para ter viabilidade eleitoral. Já houve uma proposta de acordo encaminhada pelo
Gilmar Mendes, para que, através de um pagamento de multa, ele resgate a elegibilidade política, e isso muda totalmente o cenário político. Nós temos a candidatura do Eduardo Paes. O Washington também, por sua vez, fez um movimento de aproximação com o Eduardo Paes, tem feito aí aparições políticas ao lado do Eduardo. Uma candidatura do Eduardo a governador com o Washington ao Senado e garotinho lá, os garotinhos, indicando uma vice nessa composição de chapa, fica no xadrez político muito forte. E o Bacelar tem a máquina do Estado, né? O fato novo, esse aceno feito pelo Bolsonaro, através do Flávio, com a possibilidade, se o Washington for candidato, ele disse que o Jair votaria no Washington. Ele não disse que a família apoia o Washington. Enfim, mas é um ingrediente novo. Mas dois candidatos de direita, o Washington e o outro candidato, o Bacelar, dois candidatos de direita, o Eduardo Paes fica numa situação bem mais confortável. A direita fez um movimento em razão do movimento do Eduardo. Mas de sorte que, se forem dois candidatos, favorece ainda mais Eduardo. Que divide o campo da direita. Que está numa posição muito confortável nas pesquisas. Muito a cavalheiro, está bem nas pesquisas, está bem na gestão. A gente chega no final, então a gente pergunta, e você? Está preparando o partido PDT para se alinhar aos demais partidos de esquerda que restaram em Cabo Frio? Olha, o PDT, ele tem a sua história, a sua tradição. Ele nasce no movimento progressista. Então, evidentemente, que a gente vai trabalhar para que essa unidade ela ocorra. Ela é fundamental para a cidade, ela é fundamental para o debate Você político. Coloca nisso daí o PSOL, o PT, o PMDB também? O PMDB. Eu acho que a gente tem que juntar. Eu estou muito a cavaleiro para fazer isso, porque eu não sou candidato a deputado estadual. Vou fazer o meu período sabático. Estou me encaminhando para o mestrado, vou estudar, cheguei aos 60 anos de idade, à maturidade política, eu preciso olhar o encaminhamento de uma aposentadoria futura, preciso organizar a minha vida, não vou deixar a política, não vou fugir do debate, não sou covarde, tenho muito a contribuir e vou contribuir na construção. Mas candidato, nesse momento, eu não sou. Nesse momento, você não é candidato? Não sou candidato. Nas próximas eleições? Nas próximas eleições. Muito bem. Esse é o Jânio Mendes. Queremos agradecer a presença dele, a participação dele, por abrir esse arquivo político e a gente poder conhecer com mais intimidade o que está acontecendo no governo municipal e também na periferia da política estadual. Aliás, não falamos do Congresso. Como é que está o Congresso? Como que se avalia essa posição do Congresso? Rapidamente. Olha... Com relação lá a esse embate... Do IOF? Do IOF. É preciso haver entendimento. É preciso haver entendimento. Não dá para você construir um país com base na ação executiva e legislativa feita pelo Poder Legislativo. Porque hoje você não tem recursos para o governo chegar na base, porque eles são consumidos pelas emendas impositivas que tiram todo o potencial de investimento do governo federal. Então, esse custo ele precisa ser reduzido. Por outra via, né, o governo precisa fazer política, exercitar e não se isolar. O caminho do isolamento é muito ruim. Tributar os mais ricos é uma necessidade do Brasil. Isso... Todo mundo, quando vai fazer campanha, fala disso. Privilegiar os mais pobres, todo mundo, quando vai fazer campanha, fala de privilegiar os mais pobres. Mas quando chega na hora de decidir, pesa o interesse do agronegócio, pesa o interesse das bets, daqueles que fazem a fuga de capital e que não querem ser taxados. Então, essa é a discussão, mas o governo tem que vir fazer política, não é com arrogância, é discutindo politicamente. Obrigado, Jânio Mendes, pela sua participação. Ficamos felizes
por você ter atendido o nosso convite e esperamos você aqui mais vezes para a gente conversar. Com certeza estarei, é sempre um prazer vê-lo tal qual vinho, cada vez melhor, mais jovem, para apimentar a política na cidade. Obrigado a você. Na próxima quinta-feira a gente volta com uma entrevista também muito especial que todos vão gostar, certamente. Zarim Mureb será a nossa convidada no próximo episódio. Até lá!